É uma pergunta que eu acho que a gente não consegue ainda ter uma resposta muito clara. Eles provavelmente vão buscar outras alternativas. É que as alternativas são menores, né? Se a gente olhar para o ano de 23, de 24, ali existia um número maior de alternativas que eles foram usando. Então agora são poucas elas que se tem pela frente. Então é um cenário difícil para a Fazenda. De novo, o ideal seria um corte de gastos. Daí, enxergar com corte de gastos, eles conseguiriam cumprir a meta. Agora, eles vão querer cortar gastos em um ano de eleições? Aí difícil, né, Mariana? E, inclusive, tem uma reportagem da Bloomberg de hoje falando que discussão sobre mudar a meta fiscal de 2026 é proibida, é um assunto proibido dentro da equipe econômica, porque há também essa pressão, né, Mari, de uma alteração da meta em 2026. A gente sabe que esse discurso traz um risco maior também para a Bolsa. O Leonardo Yamazaki, o Imagens Bonitas estão comentando aqui também, Mari. O Imagens Bonitas comentou: se cortar juros no Brasil é dólar para cima, mas a Mari comentou sobre como o dólar está mais enfraquecido globalmente, né? E isso afeta. E o Leonardo Yamazaki comentou sobre a proposta de corte de incentivos fiscais. Qual que é o impacto disso? Se na sua avaliação se coloca também dentro do debate. Tudo junto e misturado. Então, se a gente pensar nessa questão dos juros, do impacto sobre o câmbio, se o Banco Central corta os juros de forma responsável, o câmbio pode até se valorizar, porque se entende que o Banco Central está fazendo o trabalho correto. Então, o que seria ele fazer um corte responsável? É a inflação, mostrando um arrefecimento lá na frente, ela está caminhando para o centro da meta. Então, é um Banco Central que está fazendo a coisa da forma correta. Se ele porventura corta os juros numa situação onde você tem uma dinâmica de preços ainda muito desconfortável, aí você vai colocar algumas dúvidas sobre esse Banco Central, e daí talvez o câmbio possa se desvalorizar. Talvez o pensamento dele também esteja relacionado ao diferencial de juros, né? Isso também é válido, porque daí a diferença entre os juros aqui e lá fora fica um pouco menor, fica menos atrativo você vir para o Brasil. Mas como os juros ainda é muito, muito alto aqui no Brasil e a diferença é muito grande, eu entendo que essa outra avaliação prevalece sobre essa percepção do diferencial de juros. Mas tudo, quando eu falo tudo junto misturado, é porque vale todas essas análises juntas. E a cereja do bolo é esse movimento do dólar norte-americano frente às outras moedas. Então, esse é um movimento, talvez, de prazo mais longo, e ele se sobreponha a política monetária na decisões de mais de curto prazo. Então, vai depender muito do momento em que a gente tiver, quando o Banco Central fizer isso. Eu não lembro se ele perguntou mais alguma coisa. O Leonardo perguntou sobre o corte dos incentivos fiscais, também está na dos mesa do Congresso Nacional, que você acha que pode acontecer, o impacto também, se isso tem um impacto significativo também para as contas, Mari. Ele acaba tendo um impacto importante sobre a atividade econômica. Então, os agentes econômicos que já estão muito apertados, com uma Selic a 15%, eles tendo menos incentivos, provavelmente sugere um impacto um pouco maior sobre a desaceleração da atividade econômica. Aqui esse é um risco que a gente tem de uma Selic tão alta, de você trazer uma desaceleração muito forte para a atividade econômica, né? Essa é a grande dúvida. Medina, você vai lembrar, né? A gente, quando foi? Começo de 23, que a gente falava, nós estamos errando o PIB, nós economistas, há algum tempo. Há algum tempo, é verdade, né, Mari?
a gente fala, vai desacelerar, e ele não desacelera. Então, tem alguma coisa aqui na atividade econômica, nesse mercado de trabalho, nessa resiliência, que tem tem feito a vida dos economistas muito difícil. Então, mas a gente continua a imaginar que é difícil a economia resistir a uma taxa de juros de 15%, não é?